Arro! Estamos aqui na nossa Semana da Medicina do Futuro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Teremos 3 vídeos, né? Teremos 3 etapas com uma série de informações super bacanas que vão trazer à luz, né, que a medicina do futuro já é a medicina do presente. Falaremos sobre a linguagem do universo, sobre a linguagem das emoções e como utilizar essa linguagem, né, essa linguagem que manifesta, que traz à vida tudo o que há terapeuticamente, né? Então, eu quero que você se sinta muito em casa, que você relaxe, afrouxe os teus cintos, né? Sinta confortável e seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu costumo dizer que tudo está mudando, né? Tudo está em movimento, né? O universo funciona dessa forma. A palavra que rege o universo é o movimento. Quando algo está ruim, quando algo está fora do lugar, quando a vida da gente está em desequilíbrio, quando as coisas não acontecem como a gente quer que aconteça, né? Quando as nossas relações estão desequilibradas, quando a nossa relação com a nossa família não está saudável, quando a nossa vida financeira não está equilibrada de alguma forma, não estamos vivendo uma abundância, né? E um equilíbrio, né, entre o entrar e o sair, parece que o dinheiro sai mais do que entra, né? Quando tudo isso acontece, e as pessoas chegam para mim e comentam, eu costumo falar que isso é maravilhoso. E as pessoas perguntam, né, você está louco? Você está louco, Celso? E eu falo, não. A palavra que rege o universo é o movimento. Tudo tá indo e vindo, né? Tudo está fluindo. E toda vez que a gente tenta reter alguma coisa, segurar, toda vez que a gente se recusa a absorver uma dessas informações, a gente está querendo parar o fluxo do universo. E quando a gente faz isso, a gente cria o caos. Então tudo que se manifesta como desequilíbrio é uma tentativa de parar o fluxo inevitável da vida, o fluxo inevitável do universo, né? Então se a gente consegue ir contra o fluxo do universo, imagina se nós seguirmos o fluxo natural da vida, né? Então se nós conseguimos criar o caos, nós conseguimos criar a harmonia. Se nós conseguimos criar o desequilíbrio, nós conseguimos reharmonizar, reequilibrar e vivenciar a vida, a harmonia e a plenitude que nós nascemos para vivenciar, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do universo e tal, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas mudanças para que você entenda como é que funciona essa jornada. Eu me casei muito cedo, né? Com 19 anos, com 20 fui para São Paulo e passei por uma série de coisas, foram 13 anos vivendo em São Paulo, mas eu não vou entrar em detalhes porque são muitas coisas, mas em 2006 eu voltei para Recife. Depois que eu cheguei no fundo do poço, cometi uma série de erros. Parece ser um clichê, né? Pensar que a gente precisa cometer erros para mudar, mas infelizmente, quando a gente não quer enxergar as informações que o universo está nos enviando de alguma forma, inevitavelmente a gente toma na cabeça, a gente apanha mesmo, né? Então em 2006 eu voltei para Recife e reencontrei a minha atual companheira, né? E apesar de eu ter vivido minha vida inteira, eu tinha me formado como desenhista de artes gráficas, mas nunca tinha exercido a função, né, de design gráfico. E quando eu encontrei a minha companheira, ela trabalhava com o universo artístico, com cinema, com dança, trabalhava com pintura, trabalhava com design mesmo, trabalhava com vídeo e com cinema. E aí ela falou para mim, o que você quer fazer, né? Porque eu falei, eu quero fazer qualquer coisa, menos trabalhar com vendas, né? Então, ela me deu uma ajuda maravilhosa enquanto eu estudava sozinho, baixava na internet, via vídeos no YouTube e por aí, para aprender a mexer nos programas, porque quando eu estudei, não existiam programas, né? A gente fazia no nanquim, fazia na reguinha e tal. E foi a realização de um sonho para a minha vida, né? Então, finalmente, eu estava exercendo aquilo que eu estudei para exercer e que eu realmente gostava. Desde criança eu gostava de desenhar, gostava de projetar, gostava de imagens, de cores, de pintar, de desenhar, tudo isso. E foi maravilhoso. E nós abrimos uma produtora chamada Caramiolas e isso demorou acho que 7 anos, quase, um pouco mais de 7 anos, 7, 8 anos. Até que chegou no momento onde nós dois entramos numa estafa, né? Porque a vida pessoal e vida de trabalho era uma coisa só, estava tudo unido. Então nós resolvemos jogar tudo para o alto
A minha esposa entrou numa fadiga, eu fiquei doente, fiquei um mês de cama, tive a minha coluna travou, depois da coluna veio uma dengue e depois de uma dengue veio uma hepatite. Tudo junto, tá? Tudo no mesmo mês. E a gente se mudou para uma casa, 2 meses depois que a gente estava nessa casa, me deu a louca e aí a gente resolveu vir morar na praia. E aí aqui que nós estamos agora nesse exato momento. Estamos aqui vivendo, estamos aqui numa qualidade de vida completamente diferente. E aí começou a nossa jornada trabalhando com hospedagem, né, e com tratamentos naturais. Isso foi durante 2 anos e quando chegou 2016 a gente veio para aqui, né? Em 2018 nós fechamos o hostel e abrimos o primeiro Spa das Emoções, né, onde ficamos mais 2 anos. E depois de 2 anos nós sentimos o chamado do universo para fechar a parte de hospedagem e trabalhar exclusivamente com terapias naturais, né, com tratamentos quânticos, juntando essas informações que a gente foi absorvendo ao longo dessa jornada de 4 anos trabalhando com o cuidado humano, né? Então, assim, observa aí. Primeiro, tive a primeira mudança da minha vida, foi para São Paulo. Depois tive várias mudanças lá, mas vamos deixar isso para outro momento. Depois tive a outra mudança de voltar para Recife. Depois tive a mudança de finalmente manifestar e realizar um sonho da minha vida, que era trabalhar com design. Depois a gente teve um outro sonho, que era viver na natureza. Depois um outro sonho, cuidar de pessoas, né? E depois um outro sonho, que era abrir o primeiro Spa das Emoções do país, né? E agora estamos na nossa nova fase, sabe lá o que o universo tem reservado para a gente, né? Que é nesse momento, que é compartilhar conhecimento, né? Não só com nossos clientes, mas para terapeutas, né? Preparando terapeutas com ferramentas exclusivas que nós fomos desenvolvendo ao longo desses 4 anos. Tudo isso nos mostra, gente, que as versões da vida, elas são uma exata cópia, né, da mudança inevitável do universo, né? O que acontece na nossa vida, eu chamo de vida ordinária, né, na nossa vida cotidiana, na nossa vida comum ou visível, né, é apenas um reflexo do que acontece no universo, né? E é isso, justamente aí que eu queria entrar, para que nós pudéssemos entender desde já, né, que não é possível, é impossível na verdade, a gente crescer, a gente evoluir, a gente ascender, a gente ampliar a nossa consciência, se abrir para o novo, né, se não entendermos que tudo no universo está mudando, né, e ele se manifesta em fases, em momentos, em histórias, e tudo isso nada mais é que informação. Então quando você assume um processo de defesa, de querer dizer, não, eu não aceito essa situação, cada vez que você reclama da tua realidade, você está reclamando de si mesmo. Lembra disso. Existe uma lei no universo chamada lei do menor esforço, né, que é a energia, ela sempre procura o fluxo de menor resistência, né? Então, quando a gente resiste, quando a gente diz, não, eu não quero que a realidade seja como ela é, a gente está brigando com a gente mesmo. Quando você reclama da tua realidade, tanto interna como externa, você está reclamando de si mesmo, tá bom? Então, para a gente entender isso, como funcionam nossas emoções e tal, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do universo, para depois a gente entrar na questão das emoções, para depois a gente entrar na questão prática. A gente sabe que tudo é feito de energia, né? Mas o que cargas d'água é energia, né? Energia, gente, nada mais é que informação em movimento, né? Antes do que nós conhecemos como energia, né, como elétrons, como prótons se manifestar, existe algo anterior, né? O universo ele funciona através de cordas vibracionais. A velocidade com que essas cordas vibracionais vibram determina se ela se manifesta como terra, como estado sólido, né, como estado líquido, como estado gasoso, como uma pedra, como eu, como você, né? Então, tudo funciona vibracionalmente, né? Isso não é filosofia, isso é ciência, né? Já diria Einstein. Cada partícula que compõe aquilo que a gente conhece como matéria, nada mais é que informação em movimento. Então, se é informação, nós podemos chegar à conclusão de que cada partícula que compõe o todo são partículas de consciência.
Isso significa que cada partícula que compõe o todo é inteligente. E se é inteligente, concebe-se uma inteligência maior que a gente chama de fonte ou matriz divina. Para você ter uma ideia do que é energia, o que mais se aproxima do que é energia em sua matriz, né, em sua essência, o que mais se aproxima são nossos pensamentos. Você lembra do 11 de setembro, que aconteceu nos Estados Unidos, quando as Torres Gêmeas foram atacadas, né, pelos aviões, né, aquele ataque terrorista que é questionável, que alguns dizem... Bem, não vem ao caso, a questão é que quando aconteceu aquele fato, todo mundo parou para observar o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E algum tempo depois, existe alguns satélites, alguns satélites que medem o padrão eletromagnético da Terra, né, que é a frequência Schumann. E dois desses satélites, eles observaram, né, captaram informações de uma anomalia, né, de um padrão eletromagnético esquisito, completamente fora do padrão historicamente, desde quando foram instalados, nunca foi registrado. Quando eles juntaram as informações dos dois e se sobreporam, eles perceberam que essa anomalia aconteceu exatamente no momento do ápice da divulgação do 11 de setembro em todo o mundo. Ou seja, o foco, o pensamento e as emoções que as pessoas vibraram, que as pessoas geraram, quando o mundo parou para observar o que estava acontecendo nos Estados Unidos, gerou uma anomalia eletromagnética em todo o planeta. Para você entender o poder do nosso pensamento, das nossas emoções, né? Eu costumo dizer que nossos pensamentos não são um problema nosso. O que você pensa e o que você sente é um problema de todos. Porque o que você pensa e o que você sente ressoa. E quando ressoa em outras pessoas. Essas pessoas ressoam em outras pessoas. E isso se expande até cobrir o planeta, né? Então, cada vez que a gente pensa e sente, a gente interfere na vida, em todas as suas manifestações. A mesma coisa aconteceu com o coronavírus. Também foi registrada uma anomalia eletromagnética durante o ápice do coronavírus, quando o mundo parou, entrou em quarentena, né? Então, para nós começarmos o nosso trabalho, eu quero que você tenha em mente que viver é assumir a responsabilidade de estar vivo, né? E que o universo ele se manifesta através de uma linguagem chamada música, né? Antes de ser cor, é música. Antes de ser elétron, de ser próton, antes de ser tudo isso, são cordas vibracionais vibrando, cantando. Tudo que vibra canta, gente, né? Então a música, ela é a linguagem do universo se manifestando em seu princípio, em sua matriz, né? Antes de qualquer coisa se manifestar, ela se manifesta musicalmente. Então tudo que a gente vê, que a gente sente, que a gente toca, até nós mesmos, são grandes composições musicais, né? São orquestras musicais. Quando essas orquestras estão vibrando harmonicamente, tudo vibra de forma tranquila, de forma equilibrada, de forma harmônica. Quando é o contrário, entramos em desequilíbrio. E esse é o motivo de nós termos tantos desequilíbrios, não só na nossa realidade, né, visível, seja ela de qual for. Como eu falei, nas relações familiares, no trabalho, na vida financeira, na saúde, em qualquer área da tua vida, interna ou externamente, significa que você está vibrando e que você está criando uma orquestra musical desarmônica, né? E aí a arte de como trabalhar isso, de como modificar, de como você criar uma nova orquestra, novos acordes, né? E o melhor, sem precisar saber absolutamente nada de teoria musical, é o que a gente vai falar no nosso último vídeo. Por enquanto, vai absorvendo essas informações que ainda tem muita coisa pela frente. As nossas crenças, gente, elas interpretam a vida. A forma como tudo que nós vemos no nosso universo externo, ela é um reflexo do nosso universo interno. Isso parece um clichê, e é, ou não. Se nós entendêssemos realmente isso, não seria um clichê, né? Mas quando a gente precisa repetir várias vezes uma mesma coisa, significa que de alguma forma a gente não está absorvendo a essência, né, dessa frase, desse conceito,
direta ou indiretamente. Então, se a gente pensar em termos de crença, o que é crença? Crença, gente, é a união, né, de interpretações de experiências que nós vivemos no passado. Né? Nós fomos educados pelos nossos pais, pelos nossos avós, fomos educados por professores, até pela televisão e agora pela internet. Né? Quando a gente absorve uma informação e acredita que ela é verdade, que ela é real, ela se torna uma crença. Né? Até que uma nova informação entre em tua realidade e você perceba que aquela sua certeza não é, na verdade, tão verdade. Né? E aí você se abre para o novo. Mas até lá, a forma como você interpreta as informações que entram na tua vida determina como a tua vida vai se comportar, tanto interna como externamente. Então, as crenças determinam como a vida se manifesta, como a realidade se manifesta, não importa em que área, em que aspecto, em que esfera da nossa jornada. Né? Então, se nós entendermos que as nossas crenças determinam como a vida se comporta, significa que se a nossa vida está em desequilíbrio, precisamos fazer uma reprogramação, precisamos fazer uma transmutação, precisamos desaprender para reaprender. É literalmente impossível aprender uma informação nova quando as nossas certezas elas são muito duras. Né? Quanto mais a gente reage, quanto mais a gente resiste ao novo, né, menos a gente cresce. Né? E é claro, né, gente, eu costumo falar uma coisa que é interessante. Na jornada do autoconhecimento tem um problema, né? Que não é um problema, mas aparentemente parece ser um problema. Porque em algum momento da nossa caminhada a gente vai perceber que não faz a menor ideia de quem nós somos. Isso dói pra caramba, gente. Dói. Imagina que você tem 40, 50, 60 anos, 30 anos, não importa qual a sua idade, e você fala, pô Celso, você quer dizer para mim que depois de X anos de vida eu não faço a menor ideia de quem eu sou? Não. A ideia que você tem de quem você é o conjunto de informações que você absorveu ao longo da tua jornada e a forma como você interpretou elas. Na verdade, as nossas certezas não são nossas. É um conjunto de certezas de outras pessoas que são bombardeadas em nossa vida, né, durante a nossa caminhada e até um ponto em que se torna verdade. Né? Como aquela mentira, né, que de tanto a gente repetir, chega uma hora que ela se torna verdade mesmo, não deixando de ser mentira. Né? Não é o caso dessas informações que a gente recebe dos nossos pais, avós, professores e por aí. Eles estão ensinando para a gente aquilo que eles aprenderam, porque as certezas deles também são um amontoado de informações que eles foram absorvendo ao longo da jornada deles. A interpretação que eles deram, as informações que entraram no campo deles, eles passaram para você. E você está passando para frente, assim como eu estou fazendo aqui agora. Mas a minha informação, a minha mensagem para você nesse primeiro vídeo é que você entenda que as nossas certezas elas não são absolutas, né? E que a única coisa que não muda é a mudança. A única coisa que não muda é que tudo muda. É literalmente impossível a estabilidade. O que a gente conhece como segurança, como estável, como tranquilo, como harmonioso, ele é apenas momentâneo. Né? Tudo está em movimento. Então a gente precisa acolher o que está acontecendo agora, mas estar sempre abertos às novas informações que vão entrar na nossa jornada. Mas você só consegue fazer isso se você baixar a sua guarda. Enquanto você estiver com a sua guarda erguida, você vai estar sempre colocando limites às novas, pelo menos não às novas informações que entram, mas a forma como você interpreta essas informações. Por exemplo, quando uma doença se instala no nosso organismo, cada parte do nosso corpo, e a gente vai falar isso no próximo vídeo, cada parte do nosso corpo, ele está ligado a uma emoção específica. Né? Então, se ele se instalou em uma parte específica do teu corpo, significa que você está resistindo a uma informação que está diretamente ligada a uma emoção específica. Né? Então, como é que você lidar com essas informações? Resistindo, o caos vai se instalar.
Pode demorar meses, pode demorar anos, né? Não importa o tempo, mas em algum momento a gente vai entrar em desequilíbrio. Ou a gente baixa a guarda, né, para aprender que a vida está sempre nos ensinando e que tudo que acontece na nossa história é informação preciosa, né? Ou a gente vai sempre apanhar. Até quando a gente vai ter que apanhar? Eu não sei você, mas eu estou de saco cheio de quebrar a cara. Eu estou com saco cheio de ter que apanhar para aprender. Não há necessidade disso, gente. Eu, por exemplo, toda vez que eu foco, né, em um objetivo, em alguma coisa que eu quero na minha vida, eu sempre falo para o universo, vai ser positivo, não só para mim, né, mas para o bem maior, né, ou vai dar caca, vai dar algo errado. Porque se vai dar algo errado, o universo fecha a porta. Porque eu prefiro que feche a porta, né, do que eu quebre a cara. E eu estou de saco cheio de quebrar a cara. E eu espero que você também esteja. E se você está aqui, é porque você está de saco cheio de quebrar a cara. E está querendo mudar de alguma forma. E encontrar novas ferramentas, né? Porque as ferramentas, se a nossa realidade está de alguma forma desequilibrada, significa que as nossas ferramentas que nós estamos utilizando estão ultrapassadas. Nós precisamos renovar. E essa renovação é constante, tá, gente? Isso é pelo resto da vida. Por que eu faço isso com o universo? Né? Vai ser bom, abre a porta, não vai ser bom, feche. Porque, como eu falei sobre a ressonância, todos os nossos pensamentos e emoções, eles ressoam, né? Primeiramente dentro de nós, no nosso corpo, e depois ressoam para fora. Todos nós temos um campo ao nosso redor, que é um campo informativo. E nesse campo informativo tem todas as informações. Nós temos alegria, temos tristezas, temos ódio, temos amor, temos compreensão, temos fraternidade, temos irritabilidade, temos raiva, temos violência, temos todos esses padrões emocionais, todos esses padrões de sentimentos. Então, quando a gente ressoa, né, um padrão que junta pensamento e emoções, nós criamos um padrão eletromagnético, né? Esse padrão eletromagnético, como tudo no universo, ele ressoa, porque tudo é informação em movimento, lembra? Outra pessoa absorve esse campo, essa informação, ressoa dentro dela e devolve para mim, mas não só para mim. Ela devolve para mim e ressoa ao redor dela. E todas as pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente ao campo dela também são alcançadas. Essas pessoas ressoam e assim infinitamente. E é assim que a gente interfere no todo. É por isso que eu volto a falar o que eu falei do começo, né? Viver é assumir a responsabilidade de estar vivo, né? A sua vida não diz respeito só a você. Nós nascemos para ser luz em ação, nascemos para ser amor em ação, nascemos para ser agentes de transformação, nascemos para viver a plenitude da vida. Mas essa plenitude da vida nunca diz respeito só a você. Tudo aquilo que você quer viver para você precisa ressoar para as pessoas que estão ao teu redor. E é por isso que o bem maior precisa estar sempre à frente dos nossos desejos. Senão a gente corre o risco de desejar, projetar, sonhar, né, de forma egoísta ou de forma desalinhada da matriz divina. E a única forma de nós vivermos a vida harmonicamente é nos mantermos alinhados constantemente à matriz divina. Como nós fazemos isso? Agradecendo constantemente. Felicidade, gente, é um constante e inabalável estado de gratidão. Lembra que a gente falou que tudo é informação? Então, se algo ruim entrou na tua realidade, é informação. Se algo bom entrou, é informação. Coisas aparentemente trágicas estão acontecendo ao nosso redor, é informação. Informação para você, informação para outras pessoas, tudo é informação e tudo contribui para o bem maior, né? E o bem maior, gente, ele transcende o nosso conceito racional de bem, tá? Porque bem e mal são conceitos humanos. Mas eu vou parando por aqui, para que você possa já ir meditando sobre essas informações. Tenha em mente apenas isso, tudo é informação. Se é informação, te auxilia de alguma forma a crescer. Se te auxilia a crescer, tudo é bom, mesmo aparentemente ruim. Então, comece a agradecer agora, tá bom? Então, um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.